Salve galera, que quem fala é o Dark no episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós temos que fazer algumas coisinhas, inclusive testar algumas coisas exclusivas desse mapa que é o Scorched, que eu não testei ainda, sendo uma delas o chicote e também o boomerang. Hoje eu tenho duas opções de criaturas para domesticar e eu já explico para vocês, inclusive as minhas condições atuais não estão muito boas, mas nós temos que tentar melhorar um pouquinho isso daí, tá? Eu consegui upar aqui mais alguns níveis em offline, apenas farmando, e hoje nós vamos aprender aqui o boomerang, que é nível 9, e também aprender aqui o chicote, que se eu não me engano eu tinha visto que é nível 20, não é? Tem um vaso também ali, ó, o vaso nível 3 que eu tenho que fazer, mas isso aí eu vou fazer depois, quando eu tiver um pouco mais de sal para testá-lo, tá? Aqui, ó, chicote, nível 20. Inclusive, falando no sal, é um item muito importante que eu vou precisar farmar, que eu vou explicar para vocês hoje o motivo. Inclusive, eu tinha que ter feito isso antes, mas eu tenho que achar sulfur, que eu não achei ainda. Para fazer o chicote, seda, madeira, couro e fibra. Vai faltar um pouquinho de seda, vou ter que farmar ali. E o boomerang, areia, basicão. Olha só, para fazer o boomerang, eu tenho um pouquinho de areia aqui, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tem um pouquinho... Ah, não, eu usei fazendo argila. Então o que eu vou fazer? Vou sair aqui da base rapidão. Inclusive tem um escorpião aqui, eu acho que ele morreu. Pra me farmar um pouco de seda e também um pouco de areia e já volto. Eu acho que o inimigo não tá aqui não. Vamos farmar aqui um pouquinho, com um pouco de segurança e já volto. Minha armadura quebrou, inclusive foi farmando, tá? Fui atacado, morri, normal. Olha só, seda farmada com sucesso. Vamos aqui fazer o chicote, falta um pouquinho de madeira e um pouquinho de couro. E logo em seguida vamos fazer aqui o boomerang. Eu quero aproveitar para testar o boomerang agora, porque eu já tenho a luneta, tá? Inclusive, vou até utilizar aquele escorpião que estava por aqui. Vou procurar ele, prender na boleadeira e testar. Me falaram que o boomerang é um item bem interessante. Eu quero ver qual vai ser o dano que ele vai conseguir causar e qual vai ser o topor que ele vai subir. Assim eu consigo sempre calcular, quando eu precisar, o topor e o dano. Cálculos é sempre um ponto de segurança, tá? Saber quanto de vida a criatura vai perder, quanto topor ela vai ganhar ou quanto precisa é sempre uma segurança. É por isso que eu sempre falo para vocês que eu sempre tenho que analisar quanto de topor minha arma causa e quanto de dano, porque assim eu consigo ter certeza que eu vou conseguir efetuar alguma domesticação ou algum ataque. Armadura reparada com sucesso. Eu quero até testar se esse chicote consegue farmar muita fibra ou não, porque... Fibra não, seda. Porque caso não consiga, eu vou ter que fazer a foice. Está anoitecendo, mas não tem problema, tá? Vou aproveitar a noite para me farmar um pouquinho. Mesmo assim, eu quero testar antes de anoitecer como é que está aqui a questão do topor. Inclusive, preciso fazer um boneco de teste aqui na base, que eu não fiz ainda um boneco de teste para me testar o dano das criaturas, já que o dano não está aparente ainda. E como eu disse para vocês, eu não posso me esquecer de explicar para vocês sobre o sal. Ele já me viu, né? Já sim. Vou esperar ele pisar aqui em terra firme, porque assim fica melhor. Eu só espero que ele não consiga me acertar com o ferrão. Como é que usa isso daqui? Tem que mirar para utilizar? Tem que mirar. Foi. Vamos ver aqui. Olha, por incrível que pareça, é melhor do que eu esperava, hein? Cara, isso aqui é surpreendente. O dano parece que é 24 de dano e 56 de topor. Algo assim, eu vou ter que dar uma olhadinha depois. Isso é bem interessante, hein? Eu vou esperar amanhecer pra me testar o chicote, tá? Calma aí. Vamos lá. O chicote supostamente consegue pegar pedra de sílica, pedra, todo tipo de material. Aqui acho que é pedra de sílica. Todo tipo de material que tem no chão. Realmente ele consegue coletar. Mas o que eu estou mais curioso é para testar se ele aumenta a quantidade de farm. Pelo visto, olhando pela... Aqui, ó, tem seda. Olhando pela sílica, não aumenta, né? Não aumenta. O chicote tem tempo de uso, como vocês podem ver ali. Ele tem durabilidade. Me falaram que o chicote é excelente para movimentar criaturas. No caso, ele possivelmente não cause dano as criaturas domesticadas, para movimentar elas na base e tudo mais. Isso eu vou testar depois, mesmo que ela cause dano, provavelmente o dano seja bem baixo, porque é um chicote, né? Mas para farmar, ó, dá certo. Mesmo assim,
Eu estou olhando aqui, analisando a situação. Opa, o borboletinho ali, ó. E o que acontece? Pelo visto, o chicote será melhor para farmar sílica, já que é chato ficar coletando a sílica manualmente, mas para farmar seda eu vou ter que fazer realmente uma foice. Olha, eu já fui nas configurações e ativei o nome de criaturas flutuantes e mesmo assim continua bugado em algumas criaturas, ó. Tá vendo? Vocês viram que agora há pouco funcionou no escorpião, mas aqui na borboletinha não está funcionando para mostrar o topor. Aqui nos itens, ó, funciona, mas na borboleta não funciona. Até a luneta está funcionando. E bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu acabei de testar o bumerangue e vou testar aqui agora a minha besta. Vamos ver quanto topor a minha besta causa e o dano. Porque assim eu vou estar ciente mais ou menos de como funciona. Cara, tá muito perto e não consigo ver, bicho. Eu não consegui ver exatamente quanto foi, acho que foi 60 e causou quanto de dano. Eu não consegui ver se foi 100 de dano, 50 de dano, eu não consegui ver exatamente. Olha o tigrinho aqui, ó. Hoje eu quero domesticar ou um tigre ou um lobo, e nós temos duas possibilidades. Opa, olha só o nível disso daqui. A vida é baixa, hein? No rosto, será que vai aumentar o topor ou não? Eu nunca testei isso aqui nesse novo Ark, né? Ele vai morrer, né? Vai sim. Não tem problema. Provavelmente eu não conseguiria derrubar ele, não. Olha, se eu não me engano... Se eu não me engano, o topor do bumerangue é a mesma coisa do topor da besta, mas o dano é menor. Então será mais útil utilizar o bumerangue, tá? Em algumas criaturas, eu estou pensando nisso. Voltando aqui. Tem duas criaturas que eu pretendo domesticar. Seja ela o tigre ou o lobo. O lobo, ele pode até mesmo ser nível baixo, porque a função que ele irá exercer será de procurador de notas. Já o tigre, caso eu consiga encontrar tem que ser nível alto, como vocês viram agora há pouco. Não pode ser nível muito alto, acima desse que eu acabei de matar, porque eu não tenho Prime, e isso é um problema. E mesmo que eu consiga pegar um pouco de Prime, ela apodrece rapidamente. E isso é algo que eu não consigo agora resolver. Então isso é um problema gravíssimo. Olha o que temos aqui. Nós temos algumas opções para farmar Prime. Inclusive esse Megathera é nível 10, eu acabei de olhar, tá com a luneta, então não tem problema matá-lo. Nós temos algumas possibilidades de conseguir Prime, aqui perto da base, sendo elas Megatherium, se eu não me engano ele dropa Prime, Titanoboa, nós temos algumas porém nível baixo, então dá para matar e pegar, o Paracer, porém tem vida muito alta, e também nós temos Carnotauro, que eu vou mostrar a vocês ali onde fica, que também tem a vida um pouco alta, e eu não consigo matá-los por enquanto. Tá morrendo já? Ele tinha 700 de vida mais ou menos, então acho que ele tá morrendo já. Apesar que eu não estou vendo o corpo sangrando. Será que ele tá fazendo eu de bobo igual o Carnotauro costuma fazer? Não me diga, é isso mesmo. Briga aí, vai, com o tatu. Quer não? Meu Deus. Ah, você não me conhece. Formado no curso de fugas especiais, calma aí. Não é possível que eu tô escutando que ele tá vindo, não, né? Ah, tá sim. Cara, eu não vou me entregar, não. Vou morrer correndo. Lutando seria mais agradável, mas não tem como. Bate, bate. Isso. Sabia. E esse é um dos motivos que é muito difícil conseguir Prime. A única criatura que eu consigo matar para conseguir Prime é a Titanoboa. E nem todas elas, porque algumas delas têm vida muito alta. Então, no máximo, eu consigo matar a Titanoboa nível 15, 10, por aí, que tem mais ou menos 300 de vida, tá? Mais ou menos. Olha, pelo visto, aquele mesmo Megatherium, ele acabou matando um besourinho e ativou o modo Rage. Provavelmente ele está muito agressivo agora, mas eu acho que o Rage de visão dele não aumentou tanto não. Tem até um lobinho ali que era nível interessante, aparentemente, mas acho que o Megatherium não vai vir atrás de mim, não. Eu acho que não. Acho melhor ir embora. Mesmo que ele tá com o modo Rage, eu acho que ele não tem uma visão tão ampla assim, não. Eu espero que não, na verdade. Tá bom, né? Tem visão boa, não. Tem não. Olha, nível muito baixo. Como vocês viram, eu falei pra vocês algumas opções que nós tínhamos pra matar, pra pegar Prime. E criaturas acima do nível 50, para domesticar utilizando carne normal e Mejoberry, é idiotice, tá? Vai demorar muito tempo, vai ser perca de tempo pra mim, eu vou gastar muito narcótico e ainda tem possibilidade de a domesticação ser interrompida e a criatura morrer.
Então, para domesticar criaturas herbívoras como ancila, o tatu, nível alto, sem cenoura, não dá certo. Um lobinho interessante. Uma cobrinha aqui, ó. Para domesticar uma criatura como um tigre, um lobo, qualquer criatura carnívora sem Prime, também não dá certo. A parte da questão da plantação, eu talvez consiga resolver daqui a alguns episódios. Talvez. Ela vem assaltar. Hoje tá complicado. Eu vou tentar ignorar os infortúnios da vida e prosseguir seguindo. A vida é plena. Recapitulando, nós temos a possibilidade de colocar sal no inventário. No caso, não é o sal normal que você coleta, é o sal que você faz, utilizando sulfur e sal. Esse é um dos problemas que eu falei para vocês, que eu devia ter coletado sulfur assim que eu fui na montanha. Eu não vi nenhuma pedra de sulfur lá, tá? Mas eu sei que tem sulfur naquela montanha, porque é a montanha dos minérios, né? Então, obviamente, tem sulfur lá em algum local. Eu não me lembro de ter visto, apesar que eu deva ter visto, mas não percebi que era sulfur. Mas eu vou ter que voltar lá em algum momento para pegar sal e sulfur. O sal, ele dobra o tempo de decomposição do item. Colocando o item no inventário de uma criatura herbívora, aumenta mais. Então, o que eu pretendo fazer? Colocar carne prime na gerboa, colocar sal na gerboa, no caso não é o sal. É o sal processado, que eu não me lembro qual é o nome agora. É sal em conserva? Não me lembro. E aí eu consigo ter um pouco de Prime com tranquilidade. Até mesmo cozinhar Prime vale a pena, porque eu posso cozinhar, mesmo que para utilizar carne cozida, para domesticação, como vocês sabem, cai. Quando a borboletinha está muito agitada, isso não é bom. Tá? Isso não é nada bom. Mesmo que utilizar carne Prime cozida para domesticação perca eficiência, na situação que nós estamos aqui, nós não temos muita opção, né? O que eu estou fazendo? Eu estou analisando essa área, porque é uma área bem perigosa. Inclusive, aqui tem Tilacoléu, aqui tem muito lobo, muito tigre, daedon. Aqui na minha frente, na minha base, tem tudo. Não se esqueçam, nas áreas Easy, as criaturas nunca ultrapassam um nível muito alto. Então, as criaturas que eu vou encontrar aqui nessa área, no máximo vai ser nível 90, e olhe lá. Tudo bem, lá no início dos primeiros episódios eu encontrei um tigre nível 125, mas isso aí é um erro, uma vertente muito irracional. Não vai encontrar criaturas de nível tão alto assim normalmente nas áreas Easy, apesar de poder acontecer. Aquilo ali basicamente foi um... Esse aqui é a Artopleura. Cara, se tem um bicho que eu tenho medo é a Artopleura. Esse aqui é trauma antigo, tá? Vamos fugir por aqui porque se eu tenho um calcanhar de Aquiles é a Artopleura, não tem jeito. Aqui é a mesma área que tem Tilacoléu e Carnotauro. O Carnotauro, apesar de ser uma criatura que é chata de matar, utilizando uma armadilha seria um pouco mais fácil. Mesmo assim, não vale a pena o risco. Como vocês viram, aqui atrás de mim... hiena. Meu Deus. Aqui atrás tem spawn de cobra. Mesmo assim, nós temos outro fator importantíssimo. E agora eu tenho que prestar um pouco mais atenção por onde eu ando. Qual é o próximo fator importante? Dá pra farmar... eu não trouxe a luneta pra me olhar. Dá pra farmar os ossos? Eu estava na dúvida se dá pra farmar sal dos ossos. Mas o sulfur vou ter que procurar em outro lugar mesmo. Qual é a questão? Para farmar carne prime, sem utilizar uma criatura, o ideal é utilizar picareta para farmar mais carne prime ou para aumentar a possibilidade de farmar mais carne prime. Olha, Tilacoléu. Nível baixo. E o que influencia? Se a picareta é ascendente ou não, o drop de carne vai ser maior. O melee também influencia, só que não vale a pena upar melee aqui nesse novo arc. Outra questão é que o nível da criatura também influencia. Então, se a criatura tem nível alto ou nível baixo, o drop será maior ou menor dos materiais que ela tem, né? Que ela dropa. Então, explicado isso, vocês entenderam a minha situação. Não tenho sal, não tenho muita força de combate, nem para bater, nem para coletar material. Então, o que me resta é... Meu Deus. Morrer? Talvez. Mas, como vocês viram, eu não desisto. O Megatherium me matou? Me matou, mas foi depois. Então, aquela corrida valeu a pena. Esse local tem muito minério, mas vir farmar aqui é suicídio. Dessa vez eu nem identifiquei que aquilo era um golem, cara. As pedras são tão iguais que eu nem vi que era um golem. O Carnotauro vi agora ali, ó. Pior que eu não tô achando nenhum lobinho. E o tigre que eu achei, o nível mais alto, fora aquele que eu matei, 75, foi 45. Olha, Tilacoléu. Cara.
Estou pensando aqui, hein? Melhor que um tigre e melhor que um lobo seria um tilacoléu, não é? Tilacoléu causa sangramento, consegue subir em parede. Porém, o tilacoléu, para domesticar, mesmo que seja nível baixo com carne, vai demorar muitas horas. Sem carne prime vai demorar muitas horas. E qual é o problema? Na verdade, não vou nem pensar no problema. Vamos tentar atrair ele pra cá. Se eu conseguir derrubar, eu penso depois em como domesticar. Não vai dar não, hein? Eu não consegui acertar o tilacoléu de nenhuma maneira diferente. E aqui tem muito tilacoléu, ó. É. Ali é mais um tilacoléu. Taidon. Complicado, hein? Muito complicado. O problema é Carnotauro. E o tilacoléu também não fica preso em boleadeiro. Então eu teria que domesticar ele em cima de alguma pedra. Opa! Meus olhos estão vendo bem. 95? Cara, isso aqui é muito triste. Ao mesmo tempo que é muito interessante, é muito triste. É como um tigre preso em uma jaula olhando um prato de carne. Eu não posso fazer nada, apenas observar. Que decepção. Que decepção. O golem está aqui em algum lugar. Nem sei que pedra é o golem, mas ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. O tilacoléu nível baixo, eu até poderia tentar domesticá-lo com as flechas que eu tenho aqui, mas esse daqui é impossível. Sem armadilha, sem prime, esse aqui é impossível. Ai, ai, acho que a melhor opção para mim voltar para a base, pegar um pouco mais de narcótico, matar alguma cobra e procurar um lobo aí, nível baixo mesmo. O único fator que eu quero do lobo é farejar notas para me conseguir upar, porque nível baixo que eu estou, eu não consigo fazer muita coisa não. Principalmente porque eu preciso desbloquear aí o dardo tranquilizante que causa menos dano e causa um bom topor. Eu quero comparar, inclusive, no futuro, o dardo e também o... Nossa, tá bugado. O bumerangue. Vamos lá. Voar, voar, subir, subir. Pois é, que vida lastimável. Enfim, vamos parar de brincadeira e começar a nos organizar para realmente cumprir nosso objetivo. Nós temos que conseguir um lobo hoje, que é o principal objetivo para farejar notas. Acabei de achar aqui a cobra, ó. E uma coisa que eu achei estranho... Cadê ela falando isso? Oxe, estava aqui agora. Aqui, ó. Uma coisa que eu achei estranha é que ela tá mais rápida do que o normal. Não era pra essa cobra estar tão rápida assim. É nível baixo, tá? É nível bem baixinho. Então provavelmente ela vai dropar aí no máximo 3 primes. Olha só. 2 tirinhos com a besta já matou. Inclusive eu fiz uma besta a mais pra mim colocar uma com narcótico e uma com flecha normal. Porque não dá tempo de trocar quando eu precisar aqui no meio do combate. Então tem uma com narcótico e uma com flecha normal. Como vocês viram, a quantidade de prime que dropou foi apenas uma. Nível baixa cobra, como eu disse pra vocês, se a picareta não é ascendente, então o drop é baixo. E provavelmente a carne prime apodreça antes de eu encontrar um lobinho, que inclusive eu não encontrei ainda. Ah, a primeira vez que eu vejo um airdrop laranja aqui, ó. Nível 55 pra pegar, pelo visto tem um... Consigo upar, não consigo? Ah, não chega nível 55 não. Que trágico. Não chega nível 55, nível 52. É... Tem chave nesse airdrop, porque ele tem um círculozinho dourado. Eu queria pegar um pouco mais de chave, mas não é possível. Vamos continuar aqui. Eu estou rodando sempre perto da base, inclusive a carne prime já apodreceu. Eu estou rodando sempre perto da base, porque aqui sempre spawna lobo. E como eu estou matando os lobos nível baixo, os tigres nível baixo... Lobo não, né? Que eu não achei nenhum lobo. Pode spawnar. Cara, minha sorte é que a boleadeira tá segurando as criaturas com um tempo absurdo. Essa é a minha sorte. Porque se não fosse isso, eu estaria deveras... Opa, caiu do céu? Deveras mal. E por incrível que pareça, a armadilha de urso está bem ruim. O tempo de prisão dela tá bem ruim. Nível baixo tá com buff de alfa. Buff de alfa não, buff de casal. Aí como consequência pegou o buff de matilha. O buff de matilha pega em casal ou em trio. E para o meu azar, ali é um casal. Vou ter que matar esse tigre aqui antes, não é? Vou ter que matar ele antes para eu tentar aproximar. Aquele lobo nível 25 ali é interessante, então eu posso pegá-lo. Meu principal objetivo, ao domesticar um tigre, seria o melee. Para matar cobra, para matar... Parácia e também Megatério. Mas eu não consigo o tigre.
O lobo, como provavelmente eu vou domesticar nível baixo, o principal objetivo é mantê-lo vivo. Então vou upar a vida, provavelmente um pouco de peso. Assim como eu fiz no Terror Bird. Vou ter que matar esse lobo aqui, que é um nível baixo, e deixar o lobo nível alto vivo. Ignora esse aqui e vai nesse aqui primeiro. Olha só, o dano é extremamente reduzido quando o lobo está com buff ativo. O dano dele é aumentado consideravelmente. Pronto, um já foi. Agora você começa a atirar esse aqui, ó. Vai. O buff demora mais ou menos 1 minuto, 2 minutos. Se eu não me engano. Acho que não é mais que isso não, 2 minutinhos no máximo. Eu tenho que derrubar ele antes dele soltar. O problema é que eu demorei muito. Soltou. A boleadeira acabou e também tem um delay, né? Pra pegar outra boleadeira tem um delayzinho. Eu odeio utilizar a besta desse jeito. Tem que correr e pular pra atirar. Eu vou errar, né? Eu vou morrer. Pelo visto, o topor dele tá alto ainda. Eu consegui recuperar minha armadura aqui, ó. Ah, meu Deus. Abaixou o topor só quando eu começo a gravar. Eu tava correndo até agora. Ah, cara, não quero você mais não. Na moral. Você agora vai jogar no time das petrolíferas. Cara, parece piada, mas olha só. Acabou de spawnar um lobo na porta da base, nível 25. Parece até que é o mesmo que eu matei, não é? Pois é, as cores é bem similares, mas não é o mesmo. Eu estava lá em cima, ó, acabei pulando de lá para descer. Obviamente não vou fazer todo o percurso andando, já que eu tenho paraquedas, eu vou descer voando, né? Entre aspas, planando. Cara, eu vou derrubar esse bicho aqui, não vou nem pensar muito. Vai ser uma escação sem prime, sem nada mesmo, nível 25, com carne normal. Tenho muito narcótico no inventário, muita flecha, vem cá, vem. Agora só vir aqui, ó. Espero que ele caia antes da boleadeira aqui soltar. Como eu disse, eu vou fazer os cálculos depois pra mim ver se vale mais a pena utilizar a besta ou se vale mais a pena utilizar aí o bumerangue. Provavelmente o bumerangue seja mais eficaz, por incrível que pareça. Eu acho que eu vou ter que fazer muito bumerangue pra utilizar no futuro. Assim eu economizo um pouco de narcótico. Cai, cara. Isso, finalmente, depois de muita luta, finalmente recompensaram. Nível 25 aqui, eu vou ganhar o quê? 10 níveis no máximo? Agora só é aguardar. Carne e narcótico. Tem que prestar atenção aqui, porque como eu matei muita criatura, vai spawnar muita criatura aqui na frente da base, porque eu limpei a área. Eu matei Daedon, matei tigre, matei tudo que tinha por aqui, cobra. Então vai começar a spawnar criatura. Vamos ver quantos por cento vai subir aqui. Eu já volto com vocês. O status dele eu vou upar provavelmente só vida, tá? É isso que eu falei pra vocês, porque nível baixo, né, não tem muito o que fazer. 18%, até que interessante. Praticamente domesticando aqui. E pronto. Finalmente domesticado. Demorou um pouquinho, mas não foi tão demorado, porque é nível baixo. Como eu disse pra vocês, para domesticar nível alto sem Prime, não dá certo, tá? Então vou ter que correr atrás de sal, correr atrás de Prime, até mesmo cozinhar um pouco de Prime, mesmo que não seja eficiente. Temos duas setinhas aqui, quer dizer que o lobo tem dois ataques diferentes. Esse ataque aqui, ó, é o farejar. Pois é, o farejar. E o ataque que é a setinha que tá com a marca cinza, provavelmente é o rugido, né? O uivo de matilha. Como eu não tenho nenhuma matilha aqui perto do lobo domesticada, aquela setinha ela tá cinza, no caso a setinha superior. Eu não sei quantos metros ele consegue identificar onde está a nota, mas eu preciso muito dele para me ajudar a pegar nível 62. Eu preciso muito da ajuda dele. O que vamos fazer? Eu quero fazer um boneco de teste no futuro para me testar qual vai ser o dano dele, mais ou menos, porque assim eu vou ter uma noção. E ali em cima, ó, tem uma ruína. Aquela ruína eu tenho 100% de certeza que tem uma nota. Eu não peguei aquela nota ainda, obviamente, porque eu não mostrei para vocês. Mas vamos ver se ele funciona ou não. Eu espero que ele funcione. Eu não sei quantos metros ele consegue. Aqui ficou um pouco um ângulo um pouco ruim. Ah, consegue sim. Olha só. Marcou a notinha. A marcação, pelo visto, não aparece no mapa, mas aparece na visão. Que interessante. Eu não sei quantos metros exatamente ele consegue farejar. E eu também não sei se ele consegue ou não expandir a área que ele consegue farejar. Eu vou ter que dar uma testada nisso depois. Inclusive, eu vou ter que testar também o dano dele depois. Mas finalmente conseguimos domesticar um lobo após muito perrengue.
mas finalmente conseguimos. Mais um indivíduo para a equipe que será essencial e o principal, ele só não pode morrer antes de eu pegar o nível 62. Depois disso, que ele faça o que ele quiser da vida dele. Mas até lá, ele tem que se manter vivo, saudável e forte. Então é isso, galera. O vídeo já ficou por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.